Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma videoaula. E hoje a gente vai estudar as bases moleculares da vida. Lembra da aula passada que Ernest Mayr caracterizou a vida? E dentre dessas características que os seres vivos possuem, está a composição química, que é o nosso assunto da aula de hoje. Então, todos os seres vivos, eles são constituídos por átomos. E esses átomos, dentre esses átomos, os chumps, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, compõem 98% da matéria viva, tá certo? Sendo o carbono, né, o constituinte da matéria orgânica, e ele dividiu a química, né, em química orgânica e química não orgânica. O carbono, ele é um átomo bastante plástico, pode realizar até 4 ligações químicas e está presente, né, na maioria dos compostos, na verdade, em todos os compostos orgânicos, porque para ser composto orgânico é justamente pela presença do carbono, que são os hidrocarbonetos, carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, RNA e DNA. Então vamos lá. A água, gente, apesar de não ser um composto orgânico, é uma molécula formada por H2O. A gente vai estudar que é a molécula principal para a vida, é tanto que a vida surgiu, lembra da aula passada, provavelmente em um mar, no ambiente aquático, que é rico em água, e isso se reflete ao fato de que os seres vivos, eles possuem de cerca de 75 a 80% em 5% de seus corpos compostos por água. De 10 a 15% de proteínas, que é proteínas, a gente vai ver daqui a pouco. 2 a 3% de lipídios, 1% de glicídio, 1% de ácidos nucleicos e 1% de outras substâncias, que seriam sais minerais e vitaminas, por exemplo. E aí a gente vai começar a estudar justamente a água, certo? A água, ela é o principal solvente e é chamada por alguns de solvente universal. Por que eu não posso dizer que a água é um solvente universal? Ela é quase universal. Não é universal por quê? Porque ela não solubiliza moléculas apolares, como o óleo. Se você colocar água e o óleo, ela não se mistura, né? Por que que ele tem essa capacidade de solvente? A água, ela é um tetraedro quase perfeito, que forma um ângulo de 104,5 graus, formada pelos átomos de oxigênio e hidrogênio. É uma molécula polar, por quê? Porque ela vai ter uma região carregada negativamente, que é aqui no oxigênio, e vai ter outra região carregada positivamente, de modo que ela pode interagir tanto com substâncias carregadas negativamente, como substâncias que são carregadas positivamente. Lembra da química? Os opostos se atraem, né? Então, o que é que acontece? A parte negativa vai se ligar com moléculas positivas. E a parte positiva da molécula vai se ligar com elementos carregados negativamente. Então, se eu colocar o sal, que é o cloreto de sódio, na água, olha como vai acontecer aqui. Ó. O sódio, que é carregado positivamente, vai interagir com os átomos de oxigênio, tá vendo? Aqui de verde. E o cloro, como é carregado negativamente, vai interagir com as moléculas de hidrogênio, que são carregadas positivamente. Pois os opostos se atraem. E é isso que faz, ó, essa camada de água em volta dos elementos desses átomos é que vai fazer com que a água dissolva sal, solubilize o sal. E aí, a água também, ela é importante para para as reações químicas dos seres vivos. E através da água, nós podemos realizar 2 tipos de reações. As reações de condensação, que é aquelas reações onde a molécula de água vai ser produzida,
E vamos ter as reações de hidrólise, que é justamente o contrário, onde a água ela vai ser quebrada. Por isso que é hidrólise, quebra da molécula de água. Então, um exemplo de... Desculpa, gente. Um exemplo de reação de condensação é a inserção de aminoácidos numa proteína. Esse aminoácido vai se ligar a esse outro e para que aconteça essa ligação entre um grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido, peguei um hidrogênio dessa e um OH dessa, que é uma hidroxila, formei uma molécula de água, formei uma ligação peptídica, formei uma proteína, certo? E ao contrário, nós temos aqui uma molécula de sacarose, que é formada por dois açúcares, a frutose e a glicose. E aí, para quebrar quando eu quebro essa molécula, eu vou precisar de água, tá certo? Ó, eu vou utilizar uma molécula de água, uma hidrólise, para quebrar esse açúcar. E aí eu vou liberar, água. O hidrogênio vai para cá, para a glicose, e o OH vai para a frutose, certo? Então, eu quebrei a sacarose em dois, utilizando a água, que é a hidrólise. E aqui eu formei uma molécula de água, que é uma reação de condensação, ao formar uma proteína, inserindo dois aminoácidos. A água também ela atua como moderador de calor. Por quê? Porque ela tem um alto calor específico, precisa absorver muita água para poder mudar a temperatura, aumentar ou diminuir. Tem que absorver muito calor, para aumentar ou diminuir a temperatura. Ela também tem um alto calor latente de vaporização, ela precisa chegar até 100 graus para evaporar, certo? E também ela vai ajudar na manutenção da temperatura corporais dos indivíduos, justamente por isso. Por eu ter, por exemplo, uma resistência à mudança de temperatura muito alta, eu vou ajudar para que a temperatura dos indivíduos seja mantida, tá certo? E aí a água também, ela consegue interagir com outras moléculas de água através das pontes de hidrogênio, que é chamada de coesão, e podem interagir com outras substâncias, com outras superfícies diferentes dela, que é o que a gente chama de adesão. Por exemplo, a capacidade da água aderir a um canudo, certo? E essas duas interações, tanto a coesão como a adesão, são responsáveis pela ascensão da água das raízes até a parte aérea, tá certo? Que é um fenômeno biológico muito importante. Sem ele, por exemplo, as plantas morreriam, certo? E aí, gente, além da água, nós vamos ver agora os sais minerais, que são substâncias inorgânicas formadas por íons, fundamentais para o bom funcionamento dos seres vivos. Por exemplo, que íons são esses? Ó? Cálcio, fósforo, sódio, cloro, potássio, magnésio, ferro, iodo, flúor, hidrogênio, tá certo? Ó? Por exemplo, o fósforo, ele vai formar os dentes e ossos. Também participa da transferência de energia e da molécula de ácidos nucleicos, que no caso seria o nosso DNA. Onde é que consigo encontrar? Em carnes, aves, peixes, ovos, laticínios, feijão e etc. O cálcio forma ossos e dentes também. Atua no funcionamento dos músculos, atua no funcionamento de nervos e na coagulação de sangue, ou encontra onde? Em laticínios, hortaliças de folhas verdes escuras como brócolis e espinafre. Aí nós temos a relação dos principais, que vocês fiquem, dê uma olhadinha neles, tá certo? E aqui eu vou só para falar do hidrogênio, que não está nessa tabela. O hidrogênio, que é também chamado de prótons livre, ele é responsável pelo potencial hidrogênio iônico das nossas células, tá certo? Não só das células, mas como as soluções aquosas em geral. E aí, ele varia de uma escala de 0 a 14, onde 7 é neutro
de 7 para baixo ácido e de 7 para cima alcalino. E aí ele é importante por quê? Porque o funcionamento de certas células só vai acontecer de acordo com o pH específico. Por exemplo, o nosso sangue ele tem que estar em pH 7,4, tá certo? O nosso estômago, o suco gástrico presente no nosso estômago só vai, é adequado, na verdade, para a digestão de alimento, né, de digestão química, quando o pH está por volta de 2. Então, o hidrogênio ele é muito importante para o funcionamento do corpo também. E aí a gente vai começar a estudar as moléculas orgânicas. Vamos começar estudando os glicídios e os lipídios. Começando pelos glicídios, que são os açúcares. São também chamados de hidrocarbonetos, porque são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. São a principal fonte de energia para os seres vivos. Nós, por exemplo, temos lá energia armazenada, que é numa molécula chamada de glicogênio. Nosso fígado lá tem essa reserva, para quando a gente passa muito tempo sem comer, com muita fome, ele libera, né, esse carboidrato para ser quebrado. E também compõe o ATP, que é o trifosfato de adenosina, que é a molécula energética envolvida nos principais processos biológicos, tá certo? Que é essa molécula aqui. E aí os alimentos ricos em glicídios são os pães, amido, batatas, tá certo? Massas em geral. Como é o nome desse negocinho branco? Meu Deus, que eu esqueci agora. Esqueci em geral, viu, gente? As farinhas, cuscuz, aveia, lembrei, certo? Mandioca também, tá certo? Todos esses alimentos são ricos em carboidratos. E aí os glicídios eles são classificados de acordo com o número de unidades que possuem sua molécula. Por exemplo, os monossacarídeos vão possuir apenas um açúcar, só uma molécula de açúcar, que seria uma pentose ou no caso, uma pentose porque tem 5 carbonos, que seria uma ribose, uma dexorribose, ou uma hexose, que é quando eu tenho 6 carbonos, que seria a glicose, galactose, frutose ou maltose, tá certo? A lactose é o açúcar que está presente também no leite. Aí nós temos os disacarídeos, que também podem ser chamados de oligosacarídeos, que ele vai ter de 2 até 20 açúcares. O exemplo de disacarídeos: maltose, lactose, sacarose, treolose, tá certo? E nós temos os polissacarídeos, que são açúcares formados por mais de 20 polissacarídeos, que vão incluir o amido, que é a substância de reserva dos vegetais, glicogênio, que é a substância de reserva dos animais, não tem aqui, mas a gente tem glicogênio no nosso fígado, que eu falei para vocês anteriormente, quando nós passamos por muitas horas sem comer, vai ser liberado esse carboidrato através da degradação do glicogênio que está no fígado. A celulose, que é a parede vegetal das plantas, certo? E a quitina, que faz parte do exoesqueleto dos insetos e artrópodes em geral. E aí, nós vamos agora estudar os lipídios. Esse termo lipídio, né, designa algum tipo de substância orgânica, como óleos, ceras e gorduras, cuja principal característica é a insolubilidade em água e a solubilidade em solventes orgânicos, certo? Os principais grupos são glicerídeos, ceras, carotenoides, fosfolipídios e esteroides. Qual a função dos lipídios? Tem várias funções. Função energética, função estrutural, por exemplo, nossas células todas têm fosfolipídios, uma camada fosfolipídica. Sem membrana celular, nós não teríamos vida, não teríamos célula. Lembrem que os coacervados eles só passaram a ser considerados seres vivos quando eles adquiriram naquela película que o individualizava do meio, que é a membrana, e posteriormente a capacidade de duplicação, né?
Também são antioxidantes, combatem radicais livres, combatem cânceres. O isolamento térmico também está envolvido na coagulação do sangue, também estão envolvidos no metabolismo do cálcio, também estão envolvidos na produção de hormônios, certo? Todas essas são importâncias dos lipídios. E os lipídios, eles são divididos, né, em grupos, e nós vamos começar a estudar os glicerídeos, que são estruturas formadas, moléculas formadas, na verdade, por glicerol, ácidos graxos, e quanto mais, por exemplo, ácidos graxos tiver na molécula, quanto mais ácidos graxos eu tenho na molécula, ela vai ter determinado nome. Por exemplo, triacilglicerol, eu vou ter 3 ácidos graxos, ó, e o glicerol, certo? E aí, esses glicerídeos, eles podem ser apresentados de 2 formas. Na forma de óleo ou de gordura. Qual é a principal diferença? A forma, quando ele está saturado, ou seja, só possui ligações simples, ele vai ser uma gordura. E quando ele é insaturado, a ligação simples é essa ligaçãozinha aqui, ó, certo? Só é uma. Quando ele possui em suas moléculas ligações insaturadas, o que é isso? Além de ligações simples, eu vou ter ligações duplas. Isso aqui vai dificultar o empacotamento, porque um fica em cima do outro. Uma molécula fica em cima da outra. Então, isso aqui vai ser um óleo. Certo? E aí, professora, como é que eu faço, produzo aquela margarina? Já viram falar? De hidrogenação. Então, eu tenho um óleo. Eu vou submeter esse óleo, adicionar a ele hidrogênios, montão de hidrogênio e calor, e esse óleo ele vai se transformar numa gordura, tá certo? Essa gordura ela vai ter uma textura e uma palatabilidade melhor, vai aumentar a vida útil desse alimento e também vai ter um aumento dos níveis de colesterol ruim, que é o LDL. LDL quer dizer o quê? Deus leva, que vai estar presente aqui, ó, nas margarinas. Então, a hidrogenação, a gente já conhece, né? É bem gostosa a hidrogenação, só tem coisa boa, mas produz níveis altos de LDL, que é o colesterol ruim, e Deus vai levar logo a gente. Deus me livre. Certo, gente? Por que eu vou colocar... Ó, o óleo não é saturado, não tem nenhuma molécula, não tem ligações duplas, tá certo? Aí, ó, tá aqui. O insaturado, o óleo é insaturado, ele vai ter ligações duplas, desculpa. E aí, quando eu adiciono um montão de hidrogênio, coloco mais hidrogênio aqui, ó, mais um aqui, mais outro aqui, ó. Em vez de eu ter essa ligação dupla, eu só vou ter ligações simples. Então, o óleo ele vai deixar de ser insaturado e vai passar a ser saturado. E aí, ó, eu tenho essa forma, essa apresentação aqui, que vai permitir o empacotamento de outras moléculas. E eu vou sair da textura líquida para uma textura semissólida, que é a da gordura, né, das margarinas. Continuando agora, a gente vai ver os esteroides, que são compostos por átomos de carbono interligados, formando 4 anéis carbônicos, tá certo? Aos quais estão ligados a uma cadeia carbônica do grupo hidroxila, que é o OH, ó. O OH aqui, tá certo? Sempre vai ter OH. Ou no caso, se não tiver OH, vai ter átomos de oxigênio, tá certo? E os esteroides, né? O colesterol. Eu não vou ingerir nada que tem colesterol. Mas não ingira não, meu filho. Se você não fizer ingestão de colesterol, você não vai produzir hormônios. E aí, meu filho, você não vai desenvolver as características sexuais secundárias e vai ter vários outros problemas de saúde, tá certo? E aí, o colesterol total, ele é um somatório do HDL, que é o colesterol ruim, Deus leva, o HDL, que é o colesterol bonzinho,
e de triglicerídeos. Se você tiver os triglicerídeos, que é conhecido como massa do sangue alta, então seu colesterol também provavelmente vai estar alto. Aí você tem que ver ó, se o HDL está mais alto do que o LDL. O HDL sempre tem que estar mais alto do que o HDL. Certo? Qual a diferença, professor? O HDL é grandão, tá certo? E além de ser grandão, ele se junta. Gosta de ficar coladinho um no outro, tá certo? Aí o que acontece? Ele começa a se depositar nas paredes dos vasos e vai, ao longo do tempo, entupindo as artérias. Por isso que Deus leva, né? Se as artérias entupirem, a circulação do sangue não vai acontecer de forma eficiente e a pessoa pode ter vários quadros, como por exemplo AVC, né? Problemas cardíacos também. E aí, o HDL, ele é bonzinho por quê? Porque ele, além de ser pequenininho, ele não gosta muito de ficar agarrado com outras moléculas, tá certo? E aí ele vai, passa pelo vasinho, ó. Aqui é uma veia, uma artéria, certo? Passa pelo vasinho, ó, bem tranquilo. Não causa dano nenhum. E aí nós temos também os fosfolipídios, que são, como eu falei para vocês, lipídios, né? O glicerídeo, que é um ácido graxo, e um grupo carboxila ligado a um grupo fosfato, tá certo? E aí forma as membranas aqui, ó, fosfolipídio, tá certo? Cada cabecinha dessa aqui é um fosfolipídio, que compõe as nossas membranas celulares. Outro tipo de lipídio que nós conhecemos são os carotenoides, que são os pigmentos cor alaranjada, esverdeada, que estão alaranjada, avermelhada, que estão presentes nos vegetais que conhecemos, tá certo? Eles são insolúveis em água, porque são gorduras, né? E são solúveis em ácidos orgânicos, solventes orgânicos. Eles são pigmentos acessórios da fotossíntese. Como assim, professora? O pigmento verde geralmente são os pigmentos fotossintetizantes, que são as clorofilas. Os acessórios é por quê? Porque vai proteger a planta do excesso de energia luminosa, tá certo? Por exemplo. E são fortes antioxidantes. O que é isso? Tem um radical livre lá, ó, querendo causar um câncer em você. Então, ó, os antioxidantes pegam, radical livre é porque, tipo assim, o oxigênio está com 7 elétrons. Ele precisa estar com 8 na última camada para ficar estável. Então, o antioxidante, como é altruísta, dou um elétron dele para esse radical livre ficar sossegado e não danificar as suas células e moléculas e você não desencadear um câncer futuramente. Então, ingiram bastante carotenoides. Outro grupo de lipídios são as ceras, que são formadas por ácido graxo e álcool, só que é diferente do glicerol, tá certo? As ceras são utilizadas em várias áreas da indústria. Aqui nós temos a cera de carnaúba, aqui nós temos a cera da abelha, né? Para vedação, para compor equipamentos eletrônicos e etc. E aí nós vamos estudar as proteínas agora, que também são moléculas orgânicas. As proteínas são estruturas que realizam diversas atividades fundamentais para o funcionamento dos seres vivos. E elas são formadas por aminoácidos através de ligações peptídicas. As ligações peptídicas a gente viu lá na parte de reações água e reações de condensação. A cada vez que eu insiro um peptídeo, um aminoácido numa proteína, vai haver a formação de uma molécula de água, certo? E aí nós temos 20 aminoácidos que vão se combinar de várias formas para produzir os trilhões de proteínas que existem. E aqui só para a gente ver, ó, a reação de condensação, que é a ligação peptídica, que vai acontecer, ó, aqui é um aminoácido, certo? O aminoácido vai ter um grupo amino, um grupo carboxila e um radical R.
Então, um aminoácido vai se ligar a outro. De que forma? O grupo carboxilo desse vai se ligar ao grupo amina desse outro, desse adjacente. E vai haver, ó, OH aqui liberado e H. O que é que eu... H2, 2H e 1O. Eu formo o quê? Uma molécula de água. Certo? Então, a reação de condensação, a reação às ligações peptídicas. E aí, em que diferem as proteínas? As proteínas elas podem diferir quanto ao número de aminoácidos. Por exemplo, eu tenho a proteína A1 e a proteína A2. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, 6 aminoácidos. Aqui eu vou ter 4. Então, aqui já é uma proteína diferente dessa, mesmo tendo o mesmo aminoácido. Pode diferir também quanto ao tipo de aminoácido. Eu tenho aqui o aminoácido A, B, C, D e E. É a proteína 3. E na proteína 4 eu vou ter a mesma quantidade de aminoácidos, ó, só que vão ser outros aminoácidos. F, G, H, I e J. Então, proteína 4, diferente. E pode diferir também na sequência desses aminoácidos. Aqui na proteína 5 eu tenho os mesmos aminoácidos e a mesma quantidade de aminoácidos do que a proteína 6, na verdade. Tá certo? Só que o que está mudando aqui? A sequência. Ó. Aqui eu começo de A, B, C, A, E. E aqui eu vou começar de C, E, D, A e B. E aí as proteínas também elas podem ser classificadas conforme a arquitetura que elas apresentam. Então, elas podem ser cadeias de aminoácidos lineares, que são chamadas de estruturas primárias, ó, de ligações peptídicasinhas, ó. Grupo carboxilo e grupo amino. Grupo carboxilo e grupo amina. Grupo carboxilo e grupo amina. Certo? Formando uma cadeia linear, que é como se fosse o fone de ouvido de vocês esticado. Nós temos as estruturas secundárias, que é a interação feita, né? Pelas pontes de hidrogênio dos aminoácidos da proteína, que vai dar esse aspecto, ó, de espiral, como se você estivesse enrolando o fone de ouvido de vocês. E aí nós vamos ter também proteínas terciárias, que elas vão resultar de interações entre os radicais dos aminoácidos que fazem a hélice e que vão se dobrar sobre si mesmo. Então, os radicais R que tem na proteína vai fazer com que ela, ó, se dobre, se enrole entre ela mesma, tá certo? Que também vai ser ocasionada pelo ponto de sulfeto e ponto de hidrogênio, certo? E aí eu vou ter também a estrutura quaternária, que é como se fossem várias, duas, três, quatro, duas ou mais estruturas terciárias que vão se unir para formar uma proteína, tá certo? Que seria a proteína quaternária. E aí elas também podem ser classificadas em fibrosa, quando elas são bem retorcidas, como aqui, ó. E globulares, quando elas são mais lineares. E aí, acho que eu errei aqui, viu, gente? Fibrosas são as proteínas retorcidas, tá certo? Bem retorcidas. E globulares são aquelas mais enoveladas, que dá o aspecto redondo, meio redondo. E aí as proteínas, elas também podem passar pelo processo que a gente chama de desnaturação, que é justamente quando ela perde aquela conformação de estrutura, aquela conformação aqui no caso seria uma estrutura quaternária, então ela vai mudar de quaternária para linear, então ela está mudando sua conformação. Então acontece o que a gente chama de desnaturação. Os principais desnaturantes são a acidez e a temperatura. O ovo, lembra do ovo de cada dia? O ovo, ele é rico em proteína. Uma proteína chamada albumina, que faz parte aqui da nossa clara. E aí, quando ele é submetido a elevadas temperaturas, o que é que vai acontecer? Vai passar dessa consistência líquida para essa consistência semissólida, né? Sólida. Por que isso acontece?
Porque quando tá aqui, ó, é bem difícil de haver empacotamento, né? De sobrepor uma proteína sobre a outra, bem difícil. Mas quando ela tá na forma linear, é bem facinho disso acontecer. Então, ela vai mudar de textura. A desnaturação também está relacionada com a perca de função. O ovo aqui, qual é a principal função desse ovo aqui? Nutrir o embrião.